Graças a Deus, que Deus abençoe a vida de todos que acompanham esta programação, que a paz do Senhor Jesus seja derramado sobre a vida de todos. Eu quero orar, eu quero invocar o nome do Deus vivo, e eu quero chamar você a orar junto comigo e a determinar a bênção de Deus na sua vida. Aliás, a própria Bíblia nos ensina, não é verdade? A respeito da oração e fala do poder da oração. O próprio Senhor Jesus, ele nos incita a orar. E foi justamente a oração que livrou Pedro de uma situação muito difícil. A Bíblia fala lá no livro de Atos, capítulo 12, que Pedro estava preso, acorrentado, estava ali praticamente condenado à morte. Mas havia oração incessante da igreja a Deus em favor da vida de Pedro. E você pode ter certeza que neste lugar há oração incessante em favor da sua vida. Por isso eu creio na resposta de Deus. Por isso eu creio que seja lá qual for a sua dor, seja lá qual for o seu problema, Deus ele vai te livrar em nome do Senhor Jesus. Talvez você esteja passando uma crise na sua vida, não é verdade? Talvez financeira, talvez na sua saúde. Aliás, falando em crise, não é de agora que acontece as crises, não é verdade? Isso é de muito tempo. Quando ela não vem por fome, ela vem por guerras. Quando ela não vem por guerras, ela vem por pandemias, que vem para destruir, para derrubar, não é verdade? Para acabar, para desmotivar as pessoas, para destruir famílias. É verdade. Isso é desde o início, desde o início. A Bíblia fala lá no livro de Gênesis, capítulo 26, que Isaac ele passou também por uma crise, porque havia fome na terra. A Bíblia diz lá no livro de Gênesis, capítulo 26, versículo 1, Isaac na terra dos filisteus, e diz assim, olha, sobrevindo fome à terra, além da primeira a vida nos dias de Abraão, foi Isaac a Gerar, avistar-se com Abimeleque, rei dos filisteus. Né? Quer dizer, havia fome na terra, ou seja, a fome era geral, né? Quando se fala em terra, o que você entende? Né? No mundo todo, em todas as nações, havia fome, havia crise. É o que nós temos visto, por exemplo, nessa pandemia da coronavírus, não é verdade? Quer dizer, ela está em todos os lugares. E imagine quantas palavras negativas Isaac ouviu, quantas direções, não, vamos para cá, vamos para lá, vamos para o Egito. Mas o Senhor apareceu a Isaac. E aí que eu quero chamar a sua atenção. Porque Deus falou com Isaac, no versículo 2. Apareceu-lhe o Senhor e disse, não desças ao Egito, fica na terra que eu te disser. E aqui está a diferença. O bispo, como eu faço para vencer a crise? Seguindo a direção de Deus. Ouvindo a voz de Deus. A Bíblia não relata com detalhes, mas você pode imaginar quantas direções Isaac deve ter recebido. Vamos para o Egito, vamos para outro lugar, vamos para uma terra melhor, vamos para uma terra onde a gente pode cultivar, onde a gente pode trabalhar. Mas a fome estava na terra, a fome estava em todos os lugares. A crise estava em todos os lugares. Então, verdadeiramente, não era o lugar que ia fazer a diferença. A bênção de Deus era a diferença. E Deus deu a direção para Isaac. Fica na terra que eu te disser. E Isaac, lá no versículo 6, diz assim, Isaac, pois, ficou em Gerar. Quer dizer, ele não fez simplesmente o que ele queria fazer. Ele seguiu a direção de Deus. E hoje, quantas direções você tem recebido? Não é verdade? Um fala isso,
o outro fala aquilo outro. Tem pessoas que ela recebe tantas direções que ela não sabe nem o que fazer. É onde ela entra em desespero, é onde ela fica angustiada, deprimida, depressiva. É verdade. Porque ela liga a televisão, manda fazer isso. Ela abre as redes sociais, manda fazer outra coisa. Ela recebe muitas direções e ela mesma não sabe o que fazer. Mas Deus apareceu para Isaac e entregou a direção a Isaac. E Deus hoje está dando para você também uma direção. Deus hoje tem falado através dos seus pastores, através dos seus bispos, não é verdade? Você tem ouvido também a direção de Deus. A semente, que é a palavra de Deus, também tem sido semeada no seu coração. E a Bíblia diz lá no versículo 12, semeou Isaac naquela terra e no mesmo ano recolheu 100 por 1, porque o Senhor o abençoava. Glória a Deus. Enriqueceu-se o homem, prosperou e ficou riquíssimo. Naquele mesmo ano, a vida de Isaac mudou. Por quê? Porque ele seguiu a direção de Deus. E esse é o segredo. Porque quando você segue a direção de Deus, ainda que pareça difícil ou improvável, o segredo é viver a fé. A fé é a certeza que a palavra de Deus, que a semente que está sendo plantada no seu coração, ela vai frutificar. E é exatamente aí onde o diabo ele trabalha. Porque tudo que o diabo quer é roubar essa semente que é plantada no seu coração. E o próprio Senhor Jesus nos ensinou isso na parábola do semeador. Lá no livro de Mateus, capítulo 13, ele nos ensina exatamente isso. Porque o problema não é que a semente não esteja sendo plantada. O problema não é que a direção não está sendo dada. O problema é que muitas das vezes a pessoa ela permite com que esta semente seja roubada de dentro do seu coração. E ele disse assim, no capítulo 13 de Mateus, naquele mesmo dia, saindo Jesus de casa, assentou-se à beira-mar, e grandes multidões se reuniram perto dele, de modo que entrou num barco e se assentou, e toda a multidão estava em pé na praia. E de muitas coisas lhe falou por parábola e dizia, eis que o semeador saiu a semear. E ao semear, uma parte caiu à beira do caminho, e vindo as aves a comeram. E é isso que acontece muitas das vezes. As aves vêm para roubar a semente que é plantada no seu coração. Agora, cabe ao Senhor, cabe à senhora, não aceitar. Cabe ao Senhor, à senhora, afastar da sua vida aves que vêm para roubar a semente que é plantada no seu coração. E diz mais, outra parte caiu em solo rochoso, onde a terra era pouca, e logo nasceu, visto não ser profunda a terra. Saindo, porém, o sol a queimou, e porque não tinha raiz, secou. É aquela pessoa com o coração duro, sabe? A palavra está sendo plantada, a semente está sendo semeada no seu coração, mas ela não aceita a palavra de Deus. Ela é insensível à voz do Espírito Santo. E aí, quando o sol vem, seca, porque a raiz é pequena, a raiz é pouca. Ela não se enraizou no seu coração. E diz assim, outra caiu entre os espinhos, e os espinhos cresceram e a sufocaram. E esse tem sido o problema hoje de muitas pessoas. Muitas pessoas têm sido sufocadas por informações negativas, por direções que têm levado a ela à depressão, que tem levado ela a viver uma vida ansiosa, com medo. Por quê? Porque ela permite com que esses espinhos cresçam dentro de si e sufoquem a semente da fé que é plantada dentro do seu coração. Mas a Bíblia diz que a outra, enfim, caiu em boa terra e deu frutos, a 100, a 60 e a 30 por 1. Quem tem ouvido para ouvir, ouça. É forte essa palavra, não é verdade? Porque quando você permite com que a palavra de Deus ela nasça dentro de você, você pode ter certeza que cedo ou mais tarde ela vai frutificar. Passe pelo que passar.
A palavra de Deus, ela não falha. Todas as pessoas, desde o início do mundo, que ouviram a voz de Deus, que seguiram a voz do Espírito Santo e que guardaram a semente da palavra de Deus dentro do seu coração, frutificaram. E não há crise, e não há tempestades, não há situações que possa impedir dessa semente frutificar dentro de você. Tá bom? Vamos orar? Vamos falar com Deus em nome do Senhor Jesus? Senhor nosso Deus e nosso Pai, em nome do Senhor Jesus, neste momento, meu Pai, nós entramos em oração. Eu digo nós, Pai, porque centenas de milhares de pessoas oram junto comigo nessa fé. E eu te peço, ó Pai, que a tua poderosa mão venha alcançar a vida de todas as pessoas, para remover toda dor, toda tristeza, toda angústia. Venha, meu Senhor, remover todas as maldições que tem trazido, meu Pai, tristeza para a vida dela. Remove todo o mal. E que a tua bênção, que o teu poder esteja sobre a vida de todos. Levanta o caído, fortalece o fraco, meu Pai. Cura o doente, abre as portas. Assim como o Senhor enviou um anjo lá na prisão para livrar Pedro daquela situação, envia, meu Pai, a solução também para esta pessoa, para que o teu nome seja glorificado em nome do Senhor Jesus. Consagra estas águas e no momento em que ela beber dessas águas, receba ela vida, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E todos que creem digam amém, digam glória a Deus. Glória a Deus. Beba das águas consagradas em nome de Jesus. E receba vida para a glória do nosso Deus, tá bom? Eu quero convocar o Brasil a ajudar esta obra, a manter esta obra, porque só é possível através da sua ajuda.